E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, como prometido, a nossa revisãozinha para a provão do segundo bimestre. Para fazer a revisão, eu vou utilizar o nosso mapinha mental, tá? Lembrando, se você quiser ter acesso a esses, né, e outros mapas mentais, eu vou deixar o link aqui da minha conta no Pinterest para você baixar quando quiser, né? Lembrando, esse e os vários temas lá de história que estão disponíveis, tá? Bom, pessoal, não esquece de deixar um recadinho aí, mandar um abraço, uma sugestão, né, se inscrever no canal também. E espero que a revisão ajude bastante mesmo. Bora lá? Bom, o tema central da prova é a nossa primeira república. Lembrando, né, que a monarquia termina no Brasil lá no ano de 1889, no dia 15 de novembro, quando a monarquia sofreu um golpe. Um golpe que foi orquestrado pelas elites agrárias da época, por setores da Igreja Católica e principalmente pelos militares, né? Colocando fim à nossa monarquia e dando início à nossa fase republicana. Lembrando que a Primeira República ela vai de 1889 até 1930, quando começa a Era Vargas. Bom, para falar de um novo governo, né, uma mudança aí de modelo político, a gente tem que falar da Constituição, a primeira Constituição republicana, que é a Constituição de 1891. Lembrando que a Constituição anterior ela era de 1824, que foi a primeira Constituição do nosso Império, da monarquia. Bom, o que essa Constituição determinou, que é de interesse da prova? Por exemplo, o fim do voto censitário. O voto censitário, o que ele determina? Você precisa ter uma determinada renda para votar, para participar das eleições. Tá? Então, o objetivo, obviamente, é retirar os pobres da participação política e manter o controle político sobre as elites. Tá? Então, o voto censitário ele acaba, porém, colocar o critério de alfabetização, o que também excluía a maior parte da população brasileira, né, principalmente pobre, que não era alfabetizada. Bom, o voto ele era masculino, ou seja, homens maiores de idade, as mulheres também estavam excluídas do processo de votação. Lembrando, né, pessoal, que nessa fase apenas uma pequena minoria mesmo é que participava das eleições. Tá? A maioria da população estava excluída aí do processo eleitoral. O voto, atenção aqui, ele era aberto. O que significa isso? Que você tinha que declarar o voto. Então, na sessão eleitoral, as pessoas sabiam que você votava. Isso abria espaço para quê? Para o chamado voto de cabresto. Como os grandes fazendeiros, chamados coronéis, mandavam na política, tinham poder repressivo na época, eles acabavam forçando as pessoas a votarem, né, nos seus candidatos. Obviamente que isso, cadê o direito de voto, né? Limitava o acesso a esse direito, né? Então, assim, as eleições da Primeira República elas eram fraudulentas, né? E as pessoas eram forçadas a votar nos candidatos aí das elites, né? Ou desapareciam, eram violentadas. Bom, o sistema presidencialista, tá? Então o presidente que vai ser eleito pelo voto, e o Estado laico, né, pessoal? Então a Constituição de 1891, ela determinou que o Estado é laico, ou seja, a política separada da religião, e que deve ser assim mesmo, né, pessoal? Política e religião não devem se misturar, porque sempre que tentaram misturar não foi bom, tá? Lembrando que nos últimos anos a gente tem visto algumas tentativas, né, de misturar as duas coisas, né? O Estado e a religião. Bom, quem vai ser o primeiro presidente da República Brasileira é o Marechal Deodoro, aquele que liderou o golpe, né, que derrubou a monarquia. Essa fase inicial era chamada de República da Espada. Por quê? Porque ela teve como presidente dois militares, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto. Então essa é a fase inicial, e essa fase ela já começa conturbada. Por exemplo, a gente teve duas revoltas da Marinha, a primeira e a segunda revolta da Armada. Lembrando que nessa segunda revolta da Armada eles chegaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Floriano Peixoto ele vai enfrentar com dureza aí os revoltosos, e ele ganhou até um apelido por conta disso, né, o chamado Marechal de Ferro. Essa fase também ela foi marcada por muitos movimentos sociais que contestavam a República, que contestavam a desigualdade social. Tá? Dois deles, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, são chamados movimentos messiânicos. Atenção aqui, hein, pessoal, a gente vai ver separado daqui a pouco. Movimento messiânico é aquele que você tem um líder religioso,
né, em um lugar de desigualdade, miséria, esse líder aparece como uma esperança. Obviamente que acabou incomodando a República, a Igreja e os grandes proprietários. Tivemos no Rio de Janeiro a revolta da vacina, né, que a gente vai ver separado também, um movimento anti-vacina lá no início do século XX, olha só, hein, pessoal? E a revolta da chibata. A revolta da chibata, atenção aqui, esse a gente não vai ver separado, tá? Foi um movimento de marinheiros, atenção, contra maus tratos na marinha, né? A marinha brasileira, o fim da escravidão já tinha acabado e a marinha brasileira mantinha a chibatada como forma de punição aos marinheiros. E obviamente que essa punição ela recaía principalmente sobre os marinheiros pobres, pretos, pardos, né, pessoal? Então, contra a chibatada, por melhores condições, né, por melhores soldos, né, salários, houve a revolta da chibata. Também chegaram a ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro, tá? Lembrando que o líder da revolta da chibata é o João Cândido, né, que tem o apelido de o Almirante Negro. O Brasil passou por uma greve geral também em 1917, tá, pessoal, que mostrava a insatisfação dos trabalhadores pela ausência de direitos trabalhistas. Um movimento, né, pessoal, lá no Nordeste chamado cangaço, a gente vai ver em outro momento, e o tenentismo, que foi muito importante ali na fase final da Primeira República. Bom, nessa época, em relação às eleições, funcionava a política dos governadores. Bom, como que eram as eleições? Lembrando que o voto ele era aberto. O coronel, o fazendeiro, ele era o poder regional. Então, pessoal, guarda aqui, ó, o coronel ele era o poder regional, elite regional. Como ele tinha o seu aparato repressivo, seus capangas, ele forçava a população a votar no seu candidato a governador, por exemplo, e no seu candidato a presidente, tá? Então, cada coronel tinha o seu, entre aspas, aí, curral eleitoral, onde ele forçava, usava violência, colocava capanga armado para obrigar os eleitores a votar no seu candidato a governador, a presidente. Obviamente que depois o governador e o presidente enviavam verbas para o seu aliado regional, que era o coronel, tá? Outra prática importante da época é a chamada política clientelista. Então, trocava o voto por favor, por um par de sapatos, por um remédio, por um emprego na prefeitura. Então, usando táticas clientelistas e a repressão violenta mesmo, os coronéis obrigavam os eleitores a votarem nos seus candidatos. Obviamente, né, pessoal, que o direito democrático, o direito ao voto, ele não era exercido nessa fase, né, pessoal? Obviamente, tá? Então, muita fraude mesmo nas eleições da Primeira República. Bom, o primeiro modelo econômico da Primeira República ele é conhecido como encilhamento. O que significa a palavra encilhamento? É você preparar o cavalo para disparar, tá? Qual que era a base desse modelo econômico? A base era, o Brasil tinha pouco dinheiro circulando, então faltava papel moeda, e o governo resolveu imprimir dinheiro, imprimir moeda, acima do lastro, ou seja, acima da riqueza que o país possuía. Então, pessoal, isso não dá certo. Você imprime o dinheiro acima da riqueza acumulada do país, acima da poupança do país. O resultado foi que a moeda perdeu o valor, gerando inflação. Houve também muitos casos de impressão de dinheiro falso, ou seja, foi uma tragédia. Muitas empresas faliram, desemprego, aumento da inflação. Ou seja, o primeiro modelo econômico da Primeira República, ele acabou sendo um fracasso. Bom, a gente sabe, né, que a principal atividade econômica da Primeira República, disparada, hein, pessoal, era a produção cafeeira. Então, os produtores de café, eles tinham um poder enorme aí na política brasileira. Bom, eles levaram a assinatura, né, pessoal, eles influenciaram para que fosse assinado o Convênio de Taubaté. O que determinava o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté, ele determinava que o governo ficaria obrigado a comprar o excedente, atenção, o excedente do café produzido, garantindo assim um preço mínimo aos produtores de café e eles não teriam prejuízo. Então o que aconteceu nesse momento? A produção de café era tão grande que aumentou muito a produção e não tinha demanda, então o preço cai, né? Isso é regra de mercado. Como o preço caía, para evitar prejuízo aos produtores de café, o governo passou a comprar, né, a pagar pelo excedente, comprando o café excedente, evitando assim que os fazendeiros tivessem prejuízo, tá? Bom, durante a Primeira República aconteceu a Primeira Guerra Mundial,
O Brasil participou enviando alguns navios na região, mas a Primeira Guerra Mundial teve um efeito aqui interno, que foi a industrialização, né? Incentivou a industrialização. Por que isso aconteceu? Os europeus eles eram os grandes fornecedores de produtos industrializados ao Brasil. Como eles estavam em guerra, não tinham como fornecer. Tá? Então, o Brasil ele teve que se virar, no caso, né? Ele teve que incentivar a industrialização e com isso surgiram várias indústrias aqui no país. Tá, pessoal? Então, aumentando aí a quantidade de uma massa operária. E uma das consequências foi justamente o quê? A greve de 1917, né? Porque essa industrialização ela não foi acompanhada, por exemplo, de direitos trabalhistas. Bom, pessoal, para essa prova, em relação à Primeira República, é esse pedaço aqui que eu revisei com vocês, tá? Agora a gente vai para os movimentos messiânicos do período. Aqui. Ó, eu optei por fazer assim. Coloquei os dois movimentos aqui principais no mesmo slide, tá? Então a gente vai chamar movimento messiânico, ou seja, um tipo de movimento que tem um líder religioso. Aí atenção, o cenário é o mesmo, ó. O cenário de pobreza, miséria no interior do país, surgem líderes religiosos que trazem uma palavra de esperança e esses líderes começam a atrair muita gente. Eles começam a ficar importantes e ameaçar o poder estabelecido, no caso a república. E o governo vai exterminar os dois movimentos, tá, pessoal? Na chamada Guerra de Canudos, atenção, Guerra de Canudos. Essa guerra acontece no interior do estado da Bahia, então aqui, ó, interior do estado da Bahia. E a Guerra do Contestado, que é um outro movimento messiânico, só que esse acontece no sul do país, entre o Paraná e Santa Catarina, que era uma região contestada pelos dois estados. Por isso, Guerra do Contestado. Bom, líder de Canudos, Antônio Conselheiro. Tá, pessoal? Eles se chamavam de Antônio dos Mares, por exemplo. Líder da Guerra do Contestado, José Maria. Os dois, eles têm como o quê? Líderes religiosos, né, que eram tratados como messias aí pelos seus milhares de seguidores. Não esqueçam disso, hein, pessoal? Bom, o Antônio Conselheiro, ele vai criar o Arraial de Canudos, tá, pessoal? Também conhecido como Belo Monte, mas o nome mais conhecido é Canudos mesmo. Esse arraial, atenção agora, ó, ele tinha o quê? Uma economia comunitária, uma economia solidária, ou seja, tudo que era produzido era dividido entre os moradores. Então, uma economia autossuficiente, independente, e o que era produzido era dividido entre os moradores, tá? Lembrando, o local de Canudos é o sertão nordestino, no interior da Bahia. E por que tanta gente foi para lá? Miséria, desigualdade, fome. Então, as palavras do Antônio Conselheiro começaram a atrair muita gente para lá. E com essa economia solidária, né, onde tudo era dividido entre os moradores, obviamente quem ia para lá tinha uma vida um pouco melhor no lugar aí sem esperança, tá? Bom, na Guerra do Contestado, o José Maria ele vai criar comunidades também. Essas comunidades elas serão chamadas de quadrados santos, tá? E cada quadrado santo como esse seria o que? Uma monarquia celeste, uma monarquia espiritual. Lembrando, o local entre o Paraná e Santa Catarina, uma região contestada pelos dois estados. O que tinha de importante ali na região? Quem vivia na região vivia da exploração de madeira e de erva mate. Mas o que o governo fez na época? Ele cedeu essa região para uma empresa, né, de um milionário na época, que iria construir a estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, estrada de ferro que passaria pela região do Contestado. Então, esses trabalhadores pobres que viviam da exploração de madeira, que eram pulseiros, né, aqueles que se apossam da terra sem ser donos, eles acabaram perdendo a posse das terras para essa empresa, né, que iria construir a ferrovia e ganhou do governo o direito de explorar a madeira da região. Lembrando que nessa região, ou essa região, ela é muito importante em araucárias, né? Então tem muita araucária que é o pinus brasileiro. Então, essa madeira ficou para a empresa, tá? Que ganhou o direito de construir a ferrovia. O que vai gerar a Guerra do Contestado? Desigualdade social, mesma coisa. Desigualdade social. Muita gente foi para a região para trabalhar na construção da estrada de ferro. E quando a construção acabou, milhares de trabalhadores ficaram ali desempregados, né? Tentando prestar serviços ali na região, mas uma desigualdade social imensa. Então a gente tem duas regiões, interior da Bahia, interior de Santa Catarina e Paraná, desigualdade social imensa, surgem líderes religiosos que atraem essas pessoas. Bom,
os dois movimentos, né, tanto o Arraial de Canudos quanto as monarquias celestes lá do José Maria, começaram a incomodar o governo, a igreja, os grandes proprietários. Aí eu separei aqui, ó, por que eles estavam se sentindo ameaçados? Por que o Estado brasileiro estava se sentindo ameaçado? Bom, por exemplo, os grandes proprietários, eles acabavam perdendo mão de obra. Os trabalhadores eles preferiam ir para esses arraiais, para essas comunidades, que tinham uma economia solidária, do que viver na miséria, prestando serviço para esses fazendeiros. Então, os fazendeiros perdendo sua mão de obra. A igreja, aqui é fácil, a igreja estava perdendo seus seguidores, né, para os líderes messiânicos. A imprensa, como que a imprensa tratava esses movimentos? Fanáticos, lunáticos, radicais, estavam contra o Estado brasileiro, contra a República. E o governo, atenção aqui, ó, acusava o Antônio Conselheiro e o Zé Maria de serem monarquistas, de serem contra a República. O Antônio Conselheiro seria contra o pagamento de impostos, seriam monarquistas. Então, isso justificaria o quê? O extermínio, né, desses povos, tá? Eles eram acusados, portanto, de serem monarquistas, contra o pagamento de impostos, atenção aqui, contra a modernidade, né? Os fanáticos, eles eram contra a modernidade da República. Desfecho. Nos dois casos foram necessárias várias expedições, por exemplo, em Canudos foram 4 expedições, a última delas com 7.000 homens bem armados. No Contestado, a última foi com 8.000 homens, né? Então o número de mortos foi gigantesco, tá, pessoal? E o governo perseguiu até o último, né? Tanto nos dois casos aqui, e muita gente morreu. Então o resultado foi cerca de 40.000 mortos nas duas guerras, tá? Aí, pessoal, lembrando, para acertar a questão do vestibular, é lembrar dessa palavrinha-chave aqui, ó, movimentos messiânicos. Tá? Tanto a Guerra do Contestado quanto a Guerra de Canudos são movimentos messiânicos ligados ao quê? À miséria, à desigualdade. Surge um líder religioso e esse líder religioso começa a incomodar os poderes estabelecidos. No caso da Guerra de Canudos, tá, pessoal? O Euclides da Cunha, ele acompanhou, né, a última expedição lá e ele acompanhou a guerra e escreveu uma obra sobre a Guerra de Canudos chamada Os Sertões, que é um clássico da literatura brasileira. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a revolta da vacina. Bom, para entender uma revolta, um movimento contra a vacina, lembrando que eu estou falando do passado, tá, pessoal? Existe um movimento contra a vacina na atualidade, né? Mas esse aqui é em outro contexto. Bom, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, ele era uma cidade assim, que não tinha saneamento básico, não tinha coleta de lixo, a cidade era muito desorganizada. E havia um movimento aqui no Brasil, no começo da República, de dar uma cara de Europa, principalmente para o Rio de Janeiro, que era a capital, né? Transformar o Rio de Janeiro numa pequena Paris. Lembrando que a Europa nessa época estava vivendo a sua bela época, né? Um período ali de modernidade, dos avanços da segunda revolução industrial, de riqueza na Europa, e o governo brasileiro queria imitar um pouco disso, né? Mudando, transformando, reurbanizando a cidade do Rio de Janeiro. Bom, para fazer isso, o prefeito do Rio de Janeiro vai colocar em prática, né, o Pereira Passo, está aqui, ele vai colocar em prática o que ficou conhecido como o bota abaixo. Literalmente é isso mesmo, tá, pessoal? Para transformar, para reurbanizar o Rio de Janeiro, seria necessário fazer o quê? Seria necessário derrubar os cortiços que ficavam no centro da cidade, para alargar as avenidas, para construir novos prédios públicos, praças e tudo mais. Então o governo começa um movimento de reurbanização que teve como base o bota abaixo, derrubar a casa de pobre mesmo. Ué, professor, mas e essa população? Eles tiveram que sair do centro, né? O preço do aluguel aumentou, porque muitas casas muitos cortiços, né, onde viviam famílias pobres, foram derrubados e muita gente teve que procurar os morros, né, dando início ao processo de favelização no Rio de Janeiro. Por exemplo, o surgimento do Morro da Providência, tá? Um dos casos mais emblemáticos era um cortiço chamado Cabeça de Porco, né, que era um cortiço gigantesco. O governo invadiu o cortiço, jogou todos os móveis para fora e expulsou a população em nome dessa modernidade, em nome de sanear o Rio de Janeiro, de dar uma cara de Europa para o Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Então, assim, a população foi sendo expulsa das áreas centrais, as avenidas foram alargadas, novos prédios e praças foram construídas. Só para a gente ter uma ideia, né, pessoal, em algumas ruas do Rio de Janeiro, você só poderia andar com trajes formais, né, com trajes europeus, por exemplo. Bom, outro problema no Rio de Janeiro eram as doenças ligadas ao acúmulo de lixo,
infestação de ratos, então você tinha varíola, febre amarela, a peste bubônica, a leptospirose. E para tentar resolver isso, o médico sanitarista, atenção, Oswaldo Cruz, né, vai liderar a política sanitária. Lembrando, né, pessoal, que nessa fase aqui eles ligavam as doenças, as epidemias da época, à pobreza, né, eles relacionavam a pobreza, a miséria da população a essas doenças. A cidade era infestada de ratos. O governo chegou até a pagar para a população por ratos capturados. Aí o pessoal espertinho começou a criar rato para vender para o governo. Tá, pessoal? Então assim, a situação da cidade era precária. Então o médico Oswaldo Cruz, médico sanitarista, que dá nome hoje, né, ao Instituto Oswaldo Cruz, ele vai promover o quê? Uma campanha de vacinação. Só que a campanha de vacinação ela era obrigatória, mas obrigatória mesmo. Pegava força e aplicava a vacina. Só que o governo ele não fez uma campanha de esclarecimento, né? Aí o governo que estava derrubando casa de pobres, expulsando os pobres da cidade, vem com uma campanha de vacinação e culpando os pobres pelas epidemias, não teve esclarecimento, então a população começou a ficar desconfiada. Outra coisa que pegou também foi a questão moral, né? Os agentes lá da saúde pública, né? Eles tocando no corpo feminino, né? Uma sociedade conservadora, então tudo isso pegou. E a população acabou fazendo o quê? Resistindo, né? Foi uma resistência ao autoritarismo do governo, tá? Então, assim, todo esse preconceito, essa perseguição aos pobres no bota abaixo, acabou levando a população a se revoltar contra a aplicação obrigatória da vacina. Bom, qual foi o desfecho? Em novembro de 1904, né, que é quando aconteceu a revolta, populares enfrentaram as forças da polícia e os agentes de saúde, né, os militares, né, que eram contra o governo, tentaram até aproveitar a situação para dar um golpe de Estado, mas acabou fracassando. 30 pessoas, olha isso, hein, pessoal, morreram, a cidade virou um regaço no centro, chegaram a virar bondes, por exemplo, e o desfecho foi que o governo retirou a obrigatoriedade da vacina, né, mas promoveu depois uma campanha de conscientização, aí obviamente que a maioria da população ela vai se vacinar. Mas essa é a história da chamada Revolta da Vacina, um movimento popular lá no início do século XX no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, tá aí a nossa revisãozinha, bem rapidinha mesmo, tá? Espero que ajude bastante na prova de vocês. Não esquece de deixar um recadinho lá, dar um like, tá bom, pessoal? E boa prova. Tirem boas notas, me deixem orgulhoso, tá? Tchau, tchau.